Olá, bem-vindos a mais uma live que eu vou fazer aqui no Instagram. Vou fazer ao vivo aqui no Instagram, mas ela vai ser gravada, está sendo gravada com uma outra câmera, para ser depois disponibilizada no YouTube. E se você gostar, você, por favor, deixe seus comentários e se inscreva no meu canal. Eu vou entrar agora ao vivo aqui no Instagram. Olá, pessoal! Estamos agora ao vivo aqui no Instagram para mais uma live. Vou esperar o pessoal entrar. E hoje o assunto, olha, para vocês saberem, o pessoal aí do YouTube, para saber, houve uma votação. Eu sugeri dois autores. Eu sugeri Schumann, o álbum para a juventude, e sugeri o Burgmüller Opus 100, que são aqueles exercícios mais do nível básico, mas que são muito bons, muito interessantes, muito musicais. E aí o pessoal votou, mas o Schumann ganhou. Mas o Burgmüller foi bastante votado também, não é? Vocês votaram. Olha, o pessoal está entrando aqui. Oi, Luciana, Davi, Henrico Brasil, Dr. Nilmar. Pois é, o pessoal está entrando aqui. Eu vou aguardar um pouquinho. Lucas. E para a gente continuar, eu vou falar hoje, então, sobre algumas peças do álbum para a juventude de Schumann, que o pessoal votou. Elas são lindas mesmo. E vou só esperar entrar mais um pouquinho de gente para dizer o que eu quero dizer sobre sobre o álbum para a juventude, porque é um opus da maturidade de Schumann. E tudo que Schumann escreveu para piano, ele escreveu no início da sua carreira. Aquelas peças todas, Carnaval, Davidsbündler, o Moresque, são aqueles primeiros opus. Então, o pessoal está chegando. Eu vou, então, dizer exatamente. Schumann escreveu grande parte, a maioria das suas obras, das grandes obras para piano, ele escreveu no início da sua carreira, tantos que são os primeiros opus, né? Opus 1, Opus 2, Opus 9, Opus 6. E esse álbum para a juventude, por incrível que pareça, é Opus 68. Ele já tinha feito muita coisa, já tinha feito os líder todos, as canções. E aí ele resolveu fazer o Opus 68, que são peças para piano, mas na verdade ele fez para os seus filhos, ele já tinha os 4 filhos. Olha que interessante. Ele quis fazer um livro com piano, porque ele sabia que o piano, na verdade, é o grande professor dos músicos. Então, ele escreveu para piano, para deixar para os seus próprios filhos. Agora, o fato dele já ter escrito na sua maturidade faz desse álbum para a juventude um livro assim muito bom, uma composição muito amadurecida. Apesar de que ela é simples, porque ele pensou que estava escrevendo para os seus próprios filhos, para as crianças. Então, eu selecionei algumas peças e vou mostrar para vocês como é que vocês podem trabalhar. Eu vou começar com a número 11, que é uma siciliana. O que ele escreveu aqui no andamento, Schumann escreve tudo em alemão, então eu fiz umas traduções aqui. Ele não vai escrever nunca os termos em italiano, em algumas coisas ele escreve, mas assim, na maioria das suas composições ele escreve em alemão, mas é fácil, são coisas simples que a gente acaba aprendendo e consegue entender. Então, essa siciliana aqui, está escrito aqui brincalhão, né, o começo, o andamento que ele pede, e é um 6/8. Como vocês sabem, o 6/8 é um compasso binário. Então, é um 6/8 e depois lá na frente ele passa para um 2/4, na segunda parte da siciliana. Então, a gente vai, em primeiro lugar, para começar a trabalhar essa peça, você tem que saber, sim, que é um 6/8, e depois, em segundo lugar, você tem que entender os toques e as articulações que Schumann usa com muito esmero, ele usa muito, ele marca tudo, cada nota ele tem marcado. Então, logo aqui no começo, olha, o tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1.
Essas 3 notinhas aqui, elas são com toque portato. Elas têm ligadura e têm staccato. Então, bom, logo nesse compasso eu quero mostrar para vocês uma coisa. Acontece, é muito comum a gente precipitar, engolir o tempo. Então, 1, 2, 3, 4. No compasso 4, olha, eu vou começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Isso que eu queria mostrar para vocês. Que essa nota, ela tá. Ela fica os 2 tempos, mas aqui eu estou subdividindo, estou contando os 6 para vocês entenderem. Tá. A gente não pode precipitar. Então, fiquem nessa nota o tempo que ela precisa. Bom, vamos lá. Eu vou começar e vou continuar. 1, 2. Aqui nós temos um trilo escrito com as notas si, dó, si. Você pode fazer sobre o tempo ou pode fazer antes do tempo. É uma questão de gosto. Eu gosto sobre o tempo, mas eu entendo que sobre o tempo ela corre o risco de não ficar tão clara. Então, se você pensar em fazer antes do tempo, pode também e fica muito bom. Olha, eu vou fazer antes do tempo, sobre o tempo. Aí tem uma repetição, primeira casa, a gente volta. Segunda casa. Aí tem um acorde no 5º grau, com fermata, a gente para um pouquinho, aí continua. Bom, agora vem um 2x4. Você pode manter a mesma pulsação. 1, 2, 1, 2. Vinha 1, 2, 1. Agora 1, 2, 1, 2. Então a gente passa a tocar as 4 semicolcheias no mesmo tempo de 3 colcheias, que era o 6x8. Então vamos lá? Aqui no finalzinho tem uma fermata que não fica sobre a nota, ela fica sobre a barra. Então significa que você tem que esperar um pouquinho, porque ele tem um da capo ao fim. Tem que esperar um pouquinho, mas espera no ar, não fica segurando a nota. Então eu vou fazer esse último compasso e vocês vão entender que a gente tem que esperar um tempo suficiente. Aí vai dizer quanto? 1 tempo, 2 tempos? Não. É assim, um tanto que seja bom, entendeu? Em música tem muito isso. Quanto é? Principalmente em fermatas. Quanto tempo eu fico na fermata? Olha, depende. Você tem que sentir esse tempo. Você não pode simplesmente fazer, não, vou ficar 2 tempos, 3 tempos. Não. É um tanto que faça sentido. Então eu vou terminar, vou fazer a fermata e vou voltar, que tem um da capo até o final. Aí eu vou repetir para terminar. Assim, aqui tem uma fermata. Olha que interessante. Termina aí. E está escrito fim, Schluss, fim. Ou seja, ele termina num acorde dominante, porque isso aqui é um Lá menor, né? Mas ele termina aqui no 5º grau e pronto. É uma cadência suspensa. Você fica ali no 5º grau, você fica esperando. Mas acabou? Acabou. Ela acaba assim. Tá bom? Bom,
Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Essas fermatas fazem uma compensação métrica na forma. Sim, exatamente. A gente tem que pensar que tudo tem que ter um equilíbrio. Quem me fez essa pergunta é o Cauê Murati. Ele está dizendo o seguinte: em geral, essas fermatas fazem uma compensação métrica na forma. Exatamente. E isso tem que ser sentido, tem que ser vivenciado. Você não pode definir. E isso também vai depender, olha só. Esse tanto de fermata que você fica vai depender do andamento que você estiver tocando e do momento que você estiver tocando, porque isso é muito vivo. Schumann é uma música muito viva, então assim, por mais que você prepare tudo, cada vez ela vai sair de um jeito, de uma maneira, num andamento diferente e é isso. E isso que é bom, é muito rico. Mike, como conseguir mostrar clareza nas peças? Bom, essa clareza que você está buscando vai depender do seu trabalho. Você tem que estudar, fazer aquele trabalho técnico que eu estou sempre falando, né? Trabalhar as articulações, trabalhar os andamentos, fazer variações rítmicas nos trechos mais rápidos, usar metrônomo. Tem uma série de coisas que você tem que fazer para você conseguir essa clareza. Guilherme, oi, Daniel. Bom, vamos continuar. Deixa eu ver. Agora eu peguei a peça número 14, que é um pequeno estudo. Ela é fácil, é uma peça fácil. Para quem estiver fazendo aqui o Schumann e achar que ele é difícil, você pode começar com ela, porque ela é uma peça fácil. E olha só, que interessante. Ela só tem arpejos, ela não tem, na verdade, uma melodia. Ela tem arpejos, como aquele prelúdio de Bach, que vai arpejando, arpejando, arpejando. Esse Kleine Studie aqui de Schumann, ele não tem uma linha melódica, ele só tem esses arpejos que são, na verdade, montados em acordes. Então, isso é muito importante. Quando você estiver lendo, estudando essa peça, você pode, claro, ler, e depois você pode fazer um pouquinho os acordes, porque é importante você entender isso aqui. Olha, vou fazer, são 3 notas na esquerda, 3 na direita, 3 na esquerda, 3 na direita, o tempo todo assim. Então, a gente pode pegar as 3 notas e fazer um acorde. Olha, eu vou tocar um trecho fazendo esses acordes. Perceberam? É importante esse tipo de vivência, você fazer isso, até por curiosidade. A gente deve fazer essas coisas, assim, pegar a peça, não precisa tocar do jeito que ela está escrita, a gente pode modificar, entender quais são as harmonias. Então, depois, claro, trabalhar isso aí tudo. Olha, para o Mike que estava perguntando como que a gente tem que trabalhar, você pode trabalhar, por exemplo, fazendo uma variação rítmica, para na primeira nota e faz 2 depressa, desse jeito aqui. Depois para na segunda nota. Para na terceira. O que eu quero que vocês observem é o seguinte: quando a gente está trabalhando a peça... Oi, Roberto, tá ótimo. Quando a gente está trabalhando a peça, a gente pode fazer outras coisas, pode tocar com mais articulação. Ela é toda ligada, mas você pode estudar articulando, fazendo forte, apesar de que ela é piano, ela é muito delicada. Aqui o andamento que está escrito aqui é quieto, calmo e muito igual, com muita igualdade, com muita delicadeza. Foram peças escritas para os filhos do Schumann, então vocês já sabem que são peças delicadas, de uma maneira geral, são peças muito delicadas. Então, a gente pode trabalhar, claro, com mais vigor, e deve, porque para você entender o processo pianístico, mecânico. Então, é importante a gente trabalhar, de repente, articulando tudo. Olha, nem precisa fazer ligado.
gosto muito de estudar assim, quando eu estou trabalhando uma peça nova, porque dá vigor nos dedos e dá conhecimento. Então, assim, os seus dedos, eles vão conhecendo o processo, eles sabem os caminhos, eles sabem as notas, sabem o lugar. Deixa eu ver aqui. Olha, o Mike está me perguntando, em estudos que contêm arpejos, se deve utilizar o pedal? Sim, claro. Oi, Alda, deixa eu ler outra pergunta ali. Eu tenho a mania de ficar modificando a música, tocando ela em outros ritmos. Achava que isso era um defeito, mas percebi que me ajuda muito a tocar com mais fluidez. Sim, eu estou sempre falando isso. Mudem o ritmo da música, façam variações rítmicas, porque os seus dedos vão movimentar de jeito diferente. Quando você volta para o original, ele volta muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, olha só, vamos falar sobre o pedal. Inclusive, o pedal aqui nessa peça é muito tranquilo, porque ele vai a cada compasso. Então, o primeiro compasso, um pedal, não é? Quando você toca a primeira nota do segundo compasso, ó, você nesse momento levanta o pé e abaixa o pé. Primeira nota do terceiro compasso. Ou seja, ó, vou fazer com acorde para vocês entenderem. Toca o próximo acorde, tira o pedal, põe o pedal. Toca o próximo, tira o pedal, põe o pedal. Tira o pedal, põe o pedal. É um processo assim, você troca o pedal, depois... Olha, isso é a coisa mais importante no pedal. Gente, quem tem dúvida em pedal, o primeiro pedal da vida é esse, que é o pedal sincopado. Quando você vai trocar o pedal, você já tem que ter tocado a primeira nota do próximo pedal, do próximo trecho que você vai fazer o pedal. Então você já troca essa nota e nesse momento você limpa o pedal do compasso antigo que você quer limpar e põe de novo, para ele ainda sustentar essa nota que você acabou de tocar. Então eu vou tocar, bom, no final que vocês prepararam isso, fizeram as variações rítmicas, tudo, aí o toque desse estudo é super delicado. O que você vai fazer? Depois que você tiver feito essas variações, vocês vão entender que vocês podem valorizar algumas notas. Aqui da mão direita, essa primeira nota, ela acaba sendo o canto dessa peça. Então, eu vou tocar ela toda, vocês vão entender que em alguns momentos eu valorizo um pouquinho o baixo, a nota mais grave da esquerda, em outros momentos eu valorizo a nota mais aguda da direita. E também vou segurar, olha, ela não tem uma indicação de ralentando, não tem nada. Mas eu vou fazer, e vocês podem fazer, e não precisa ser como eu estou fazendo. Vocês podem fazer uma experiência, e isso é muito bom. Essa experiência que a gente tem de como que eu vou interpretar essa música. O que a gente não pode, veja bem, é querer fazer essa experiência junto com a leitura. Isso é bobagem, é perda de tempo. Então, primeiro façam uma leitura, estudem, faz o toque articulado, aprendam bem as notas. Depois você passa para essa parte que eu digo que é a música. Então, isso aqui. Agora, que eu vou fazer, eu vou articular o menos possível. Por quê? Porque ele é um legato que não tem fim, esse legato. Eu vou apenas, em algum momento, que eu acho interessante, marcar uma nota, outra nota. E é isso que vocês têm que fazer depois que vocês já souberem as notas todas aqui. Então vamos lá. Segura um pouquinho. Cresce mais. Ó, marca esse si aqui. Ralenta um pouquinho e segue.
nesse compasso agora, Schumann, junto desse sol e depois desse lá, ele coloca uma semínima pontuada, ou seja, aqui você vai cantar mesmo. Vou pegar um pouquinho antes, vou pegar no compasso 42, 43, para vocês entenderem que tem um momento só que tem uma indicação de Schumann para você fazer esse cantabile aí. Compasso, não, desculpa, 43. Agora. Pronto, tira o pé do pedal. Entenderam? Isso que eu fiz é um jeito de fazer, mas vocês podem fazer como vocês quiserem. Pode ser um pouquinho mais de pressa, pode ser um pouquinho menos de pressa, porque vai depender de como você vai sentir isso. Então, esses andamentos, olha, não tem metrônomo, não tem nada. Tem uma sugestão, que a sugestão é essa: quieto, calmo, muito igual. Essa é a sugestão. Deixa eu ver o que o Mike está me perguntando. Ao começar a estudar Schumann, deve-se começar por esse álbum? Não, o Schumann é por aqui. É a coisa mais simples que você tem de Schumann, é isso. Não tem um Schumann mais fácil do que isso. Tem mais difícil. Então, esse é o álbum perfeito. Tanto que ele fez para os filhos dele. Ele foi, assim, ele não sabia que ele estava deixando para o mundo, né? Ou talvez soubesse, devia saber. Mas quando ele fez isso, ele já tinha feito tanta coisa difícil para piano, que as obras dele são bem difíceis, que ele resolveu fazer uma coisa simples. E não pensa que é fácil, ela é simples. Agora, ela tem a sua dificuldade e ela tem o caráter já schumanniano. Schumann está inteiro aqui. Vocês vão entender quando vocês estiverem tocando outras obras, se vocês tocam, vocês vão entender que isso aqui é o Schumann maduro, só que de uma maneira mais simples, mais voltada para uma criança, para uma compreensão. No caso, quem está começando a estudar piano está, vamos dizer, na sua iniciação. Então, isso aqui é a coisa certa para vocês estudarem. Bom, eu vou seguir. Não sei se é a peça 8, o Guilherme está me perguntando se eu vou falar sobre a 8 e a 23. Vamos ver se eu... Não sei se é a 23. Bom, eu vou seguir. Depois, se der tempo, a gente fala mais. A número 16 é interessante, não é rápida, e o título dela é Primeira Perda. Olha só, a primeira perda da criança, é a primeira decepção da criança, né? Interessante, que isso aqui é muito simples, mas assim, para a criança, a sua primeira perda, a sua primeira decepção, a sua primeira tristeza, ele mostra aqui. Então, eu vou tocando e eu quero só que vocês vejam como que a gente pode trabalhar a sonoridade, trabalhar o fraseado e como que isso pode ser trabalhado aqui. Então vamos lá. Nesse compasso aqui está escrito pouco mais devagar, então... Aí, a tempo... Agora, subitamente, olha só, que interessante. Não sei, ele sai daquele clima de tristeza e reage. Então, eu entendo que essa primeira perda foi uma coisa infantil, que a criança, de repente, ela reage e faz isso aqui, não é? Esses dois acordes primeiros, eles têm um acento, depois acento, acento, agora, portato. E aqui não tem nada.
quanto mais vocês estudarem bem essas acentuações, vai dar uma diferença. Vai dar uma diferença de intenção muito, muito boa. Bom, 16. Eu vou fazer agora o número 21. Eu estou pulando aqui 19, se der tempo eu volto na 19. Mas eu vou fazer 21 porque quando Schumann escreveu esse livro, eu já falei, ele já tinha escrito os Lieder todos, não é? Ele já tinha passado daquela fase de canto que, olha, se vocês nunca ouviram, vocês tentem ouvir as canções de Schumann. Porque elas são... Eu digo assim, Schumann é tão pianístico o tempo todo que eu considero que Schumann escreveu as canções, ele continuou escrevendo para piano e o cantor entra e canta. Mas, como é que eu vou dizer? Parece que o piano está acima do canto, de alguma maneira. Eu não sei se os cantores vão concordar comigo, mas... Por exemplo, Schubert, ele faz um canto, Schubert é muito canto e o pianista acompanha o canto. Agora aqui não. A sensação que eu tenho, eu toquei muito Lied de Schumann, então a sensação que eu tenho é que continua o mesmo piano. É um piano muito parecido com o piano, só que tem um cantor que entra e vocês vão entender isso. Eu vou fazer esse número 21, ele não tem título não. O andamento dele é lentamente e com muita expressão. E ele tem um canto, vocês podem ouvir que ele tem um canto o tempo todo. Aqui tem um acompanhamento e tem um canto, só que é tudo no piano, não tem cantor aqui, é para piano. Mas eu quero que vocês percebam esse canto do cantor. Eu estava preparando essa peça para tocar para vocês e me veio um Lied na cabeça. Então, eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês. Como lembra, não é a mesma melodia, mas assim, a estrutura lembra muito. Esse Lied é Du bist wie eine Blume, você é como uma flor. E faz parte do ciclo Myrten, que é um ciclo que Schumann escreveu na época do seu casamento, e ele está assim muito apaixonado. E olha só, eu vou fazer, na verdade eu não vou cantar, não vou usar cantar aqui, nem é para minha voz isso, mas eu vou tocar a parte do canto, eu vou tocar com a mão direita, eu vou tentar fazer o acompanhamento e o canto para vocês entenderem como lembra aquela outra peça. É lindo, não é? Agora eu vou tocar de novo o comecinho da peça para piano.
perceberam? Vocês concordam comigo ou não? Vamos lá. Concordo? Vocês ouviram? Eu fiz. Alguém está me perguntando o Opus. Ah, do Mirten? Opus 25. Esse lead é maravilhoso. Então, pode ver, muitas vezes, ou o lead está escrito pensado no piano, ou o piano está escrito pensando no lead. Mas vocês entendem que tem alguma coisa ali que faz muito sentido. Então, vocês vão encontrar muitas vezes na obra de piano, de Schumann, vocês vão encontrar. Vocês estão concordando, né? Que legal. Vocês vão encontrar um lead. E é legal. Então, isso é exatamente, Opus 25. Mirten. Esse ciclo é maravilhoso. Aliás, todos os ciclos, vocês, olha, ouçam os ciclos de Schumann e depois, quando vocês puderem, toquem, acompanhem um cantor. É uma vivência assim, maravilhosa para o pianista. O pianista tem muita sorte, né? Além dele ter todo o repertório para piano, que é maravilhoso, ele tem também todo o repertório para o canto, ele tem o repertório do violino, do violoncelo, ele acompanha todo mundo, então é muito repertório e é muito bom, é uma vivência muito boa. Você estudando, você acompanhando um cantor, você cresce muito como pianista, como músico, porque eu digo sempre que a coisa que mais a gente aprende acompanhando um cantor é respirar, porque o pianista não precisa respirar, né? Ele vai tocando, tocando e não precisa respirar, e o cantor precisa respirar. Então, quando você acompanha um cantor, você aprende a respirar. Alguém está me pedindo, quando puder, fale sobre obras para contratenores. Eu quase nunca acompanhei obras de contratenor. Dichter Liebe eu já toquei todo, é maravilhoso. Isso mesmo, que bom, olha só, vocês conhecem, então isso é ótimo, então conheçam cada vez mais, cada vez mais. Bom, vou continuar, então, passou a minha... Eu queria muito mostrar para vocês essa parte do lead, do canto. Agora vamos continuar, então. Número 25. O número 25, eu tentei traduzir aqui, é difícil você traduzir alemão sem saber alemão, mas enfim, eu tentei. Ecos no teatro, de um teatro. E o tempo que ele pede é um pouco agitado. Eu queria que vocês percebessem uma coisa. Se não estivesse escrito aqui um pouco agitado, percebe como a peça em si, ela leva você a uma agitação. É interessante que o andamento proposto pelo autor, ele já está lá. Às vezes, se não tiver nada, se não tiver um andamento indicado, e se você ficar tocando, 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 de repente você encontra. Você encontra porque ele vem assim na essência da obra. E quando eu digo andamento, não é velocidade. Velocidade também. E velocidade é uma coisa que nem vem... Porque se você escreve alegro, presto, depende. Que presto é esse? Quanto presto é esse? Né? Qual é a velocidade? Então, isso aí é uma coisa que tem que ser encontrada. Eu sempre digo que o andamento a gente encontra. Agora, esse andamento que diz sobre o caráter da obra, que são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é esse que está aqui, um pouco agitado, também você consegue, em algum momento, entender que ele é agitado, porque ele traz essa agitação. Olha, eu vou tocar, vocês vão entender essa agitação toda. Principalmente se vocês seguirem as articulações, olha só. Isso aqui é uma ligadura, uma nota na outra, depois sem ligadura, com ligadura. Acento, ligado e essa nota sem acento. Então, ligadura, ligadura, acento e nota mais leve. Então, se a gente segue assim, com o menor detalhe, todos esses detalhes, na verdade, foi isso que eu quis dizer. Se você seguir assim, todas as articulações, você acaba chegando num entendimento da obra. Então, vamos lá.
forte. Vamos lá, peso de braço. Fortíssimo. Perceberam? Talvez esse acompanhamento da esquerda, não é, leve você para essa agitação. Talvez isso, mas é mais do que isso. Então, essa agitação, ela existe. Então, um pouco agitado, é isso. Bom, vamos fazer mais uma, então. Eu vou fazer a 28. Aqui, também, ele diz, não rápido e muito cantável, muito cantante. Então, eu vou tentar fazer essa mão direita bem cantada e eu vou... Ela tem uma ligadura ali logo no início, ó. Aí, respira. Ela tem umas ligaduras e você respira. Então, nessas respirações, você tem a oportunidade de frasear melhor. Essas respirações ajudam. Então, por isso que a gente deve sempre obedecer muito a essas indicações. Então, observe que eu vou exagerar. Vou até tirar minha mão do piano para exagerar, para vocês perceberem. Eu valorizei aqui, na mão esquerda, um Ré sustenido, justamente porque ele tem uma dissonância assim gritante. E quando tem uma dissonância dessa, em vez de esconder, mostra. Toda vez que tem uma nota assim diferente, porque ela te leva para um outro caminho. Então, você deve mostrar. Olha, eu vou fazer de novo. Ele tem 2 grupetos aqui, ele faz. Depois... E eu vou mostrar no momento que eu vou fazer esse Ré sustenido assim, bem dissonante. Vamos de novo lá do começo. Grupeto. Agora, esquerda. Portato. Ligado. Fermata. Fermata. Repete. Vocês observaram que a gente pode brincar muito com o andamento, muito mesmo. Pode esticar o andamento e pode caminhar mais rápido. E vocês vão entendendo isso à medida que tocarem, porque não dá pra gente falar, olha, é assim, marcam ralentando aqui, marcam acelerando, porque não é uma questão nem de ralentando, nem de acelerando. É uma questão da frase. Como a gente quando fala, não é? Você vê que às vezes eu
falo mais devagar. Não é que eu estou falando mais devagar, é que eu estou enfatizando um trecho. Ou então eu preciso passar rápido por ele, igual eu estou falando agora. Isso é interessante, porque isso dá mais vida na obra, entendeu? Deixa eu ler aqui, espera um pouquinho. É correto quando estamos... Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo ler. Aprendendo uma obra pela primeira vez, tocá-la sem as dinâmicas especificadas e só acrescentá-las depois. Sim, quando adquirimos mais fluência. Exatamente. Eu estava falando isso no início. A gente deve tocar tudo forte, tudo bem articulado. Primeiro, para você entender, quer ver? Olha só, isso aqui que eu acabei de fazer, se você tiver que estudar, vai ser assim. Entendeu? Aí fala, nossa, não tem música aí. Não tem ainda, mas o que a gente precisa primeiro, antes da música? Notas, ritmo certo, dedilhado certo, depois a gente tem que começar a observar. Em segundo lugar, as articulações, aí o que era ligado, que você estava fazendo articulado, agora começa a fazer ligado, começa a fazer as respirações, é isso. Então tem que fazer primeiro esse trabalho assim, que eu digo que é a parede antes do reboco, os tijolos subindo, não é? A estrutura técnica já tem que estar lá, porque você já tem uma técnica, você faz uma técnica pura todo dia, você faz lá Behringer, aquelas coisas que eu vivo falando para vocês fazerem, então, isso é estrutura. Aí você vai subindo com a parede está feia, porque tá tudo aparecendo, o tijolo, o cimento, o reboco, e aí depois você vai sentindo, é interessante que se você toca, o que acontece? Você sente, você percebe que a coisa vai melhorando, que os seus dedos, por conta deles mesmos, eles começam a fazer música, eles começam a entender a música. Se você repete muito, ele começa a entender. Então, isso vai acontecendo naturalmente. O Zé Lourenço está me perguntando uma coisa. Os elementos da técnica nesse álbum vêm de maneira gradativa? Não, tá tudo misturado. Então você pode procurar as coisas mais fáceis primeiro. Você vai sentir, você começa a ler, você vai sentir que um é mais difícil que o outro. Tem uns que são mais fáceis, tem uns que são mais difíceis. Então, você tem que procurar. E tem uns que são mais bonitos, então que a gente gosta mais, e você não precisa fazer tudo, porque é muita coisa, mas assim, é interessante fazer bastante para você criar um conhecimento sobre Schumann, sobre a maneira que ele escreve. Deixa eu ver, espera um pouquinho. Agora eu vou fazer o número 35, que é o Mignon. O tempo dele está escrito aqui, tenro, delicado, lento, muito lento. E tem gente que toca isso muito lento, lento mesmo. Eu já vi gente tocando isso aqui tão lento que fica até um pouquinho sem sentido. Então, esse lento é o que eu digo, quão lento ou quanto lento pode ser, não pode perder o sentido. Eu vou fazer bem lento para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem gente que toca mais lento ainda. Eu acho que a gente pode ficar um pouquinho menos lento, apesar de que ele pede lento, mas é aquilo que eu digo, é um lento que tem que fluir. A gente não pode fazer uma coisa, porque está escrito lento, você não vai obedecer ao pé da letra o lento. Tem que virar música. Então, primeiro você estuda devagar, tudo, e depois ela pode, aos pouquinhos, tomando forma, e você pode andar também. Ele tem alguns momentos aqui, por exemplo, ele faz essa direita assim. Tem essa notinha aqui, ele sai da colcheia e põe uma semicolcheia, desculpa, uma semínima, que é para você cantar essa nota. Perceberam? Então, eu vou tentar cantar essa notinha, mas assim, ela não é uma nota, ela não é um canto exatamente, ela é uma notinha
para ser marcado. Ah, o número, você está perguntando o número? É o número 35, viu, Joel? Número 35. Eu vou passar e vocês vão entender que em alguns momentos eu canto mais algumas notas que estão marcadas e isso acaba virando uma melodia, mas na verdade são aqueles arpejos, não tem uma melodia, exatamente. Que eu achei que eu toquei depressa demais, eu vou fazer de novo, eu vou começar de novo, um pouquinho menos, porque eu acabei começando e não gostei, achei que estava depressa, não deu tempo de eu me expressar como eu queria, então isso pode acontecer com vocês, isso acontece sempre com a gente isso, então a gente tem que buscar o andamento, eu vou reduzir o andamento um pouquinho. Vocês observaram uma coisa? Eu abusei um pouquinho do pedal nesses dois compassos, porque a mão direita fica sozinha e se a gente limpar muito o pedal aqui, vai acontecer isso, ó. Repara que fica sem sustentação harmônica. Então, a gente pode usar um pedal um pouquinho mais, vamos dizer, não tão limpo, porque não fica ruim, não. Eu vou fazer de novo, vocês vão perceber. Pianíssimo súbito. Repete. Eu acho que a Áurea andou, eu não sei se a Áurea me entendeu, você me perguntou sobre o pedal, não é? É naquele trecho? Sim, exatamente, o pedal aí, como você usou? Olha, nesse trechinho, não é? Ou na peça toda, ou só naquele trechinho? Eu não afundo o pé até o final, eu deixo o pé um pouquinho, bem na beiradinha do pedal, é aquele que eu chamo de pedal raso.
eu chamo de pedal raso, porque não é um pedal fundo, você não afunda o pé, você deixa na beirada e segura e vai balançando. Agora sim, a partir daqui, limpa o pedal. Porque esse pedal é interessante, você pode fazer isso em vários autores, em vários momentos. Tem que ter um momento certo, não pode ser o tempo todo, em qualquer momento. Eu sou muito exigente com o pedal tem que ser muito limpo. E em alguns momentos, quando fica solto, assim, sem nada, você precisa ter mais pedal, você precisa ter mais sustentação, senão você fica... De repente a mão direita está solta, que toda a peça é toda rica em harmonia, não é? Com um pedal fundo, gostoso, aí de repente tem ali 2 compassos que não acontece nada. Oi, Silvio. Então, esse é um trecho que você pode deixar esse pedal um pouquinho mais afundado e que fica muito bom. A gente tem que ter aquele discernimento. Ficou bom? Não ficou bom? Se vocês não acharam bom, vocês não põem. Agora, cuidado, porque às vezes tem piano que tem um pedal muito molhado, não é? A gente chama de pedal molhado quando o pedal é um pedal que aparece muito. Então, um pedal muito seco. Então, quando você tem um piano cuja pedalização é muito seca, então você pode usar mais pedal, fica ótimo. Então, é isso. Gente, eu acho que não vai dar tempo de fazer mais nada hoje, porque o tempo terminou. Mas olha, eu aconselho vocês, eu gosto muito de Schumann e eu gosto muito de canto e o Schumann leva muito a gente para o canto. Então, se vocês puderem ouvir os Lieder de Schumann, as canções, não é? São maravilhosos, então vocês vão entender mais de piano. Ó, tem gente falando aí no curso do Piano Pro. Gente, o Piano Pro é o meu curso de piano. A Mary Ellen, desculpa, tá falando. No meu curso eu tenho um módulo todinho sobre pedal. Todinho. Inclusive mostrando o meu pé. Porque é difícil a gente entender o pedal sem ver o pé funcionando, né? Então, assim, é muito difícil. O pedal fica uma coisa, assim, difícil da gente entender. Então, tá filmado aparecendo o meu pé, eu tô falando no pedal e tô mostrando como que o pé funciona. E, gente, olha, pedal é uma coisa, assim, que vocês devem investir nessa ideia de pedal. Qual é o nome da peça? É o Mignon do Álbum para a Juventude. É o número 35 aqui nessa minha edição. Eu não sei se tem uma outra edição que tem outros números. Mas olha, então eu quero agradecer a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E o pessoal aqui do YouTube, se vocês gostaram, curtam esse vídeo. Podem fazer seus comentários, fazer as perguntas, se vocês quiserem tirar suas dúvidas. E se inscrevam no meu canal. Eu estou fazendo... Toda terça-feira estou fazendo uma live, o pessoal aqui do Instagram já sabe, já me aguarda. E então, toda terça-feira tem um assunto novo, eu vou escolher alguns assuntos. Então, eu vou terminar. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada e até a próxima. Tchau!